Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 21 ao 24, diz: Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 16 diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e é o que vês. Escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía como uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando nas forças se resplandece. Em Apocalipse 5, versículo 1 ao 5, diz: Eu vi a destra que estava sentado sobre o trono num livro, e escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte bradando por grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Amados irmãos, eu li esses 3 textos, porque esses 3 textos eles se encontram naquilo que eu quero falar para você assim, essa noite. Esse livro fala de um protagonista só, João. Por isso eu li essas 3 passagens. Mas da primeira passagem que eu li, lá em João 21, 22 em diante, o apóstolo João tinha 30 anos de idade. O último texto que eu li, lá em Apocalipse, João tinha 90 anos de idade. 60 anos se passou-se. Mas a escrita desse livro não foi tão longa assim. Esse livro foi escrito por João aos 90 anos de idade, porque João até ali não sabia ler nem escrever. Lá em Atos 4 diz que quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles saem a pregar, e as pessoas dizem: quem são esses iletrados, esses incultos, essas pessoas que não têm cultura nenhuma, e como pregam, como falam, como tem tantos versículos bíblicos gravados na sua mente, falando de Pedro e de João. Então ele aprendeu a ler aos 90 anos de idade. Por isso, porque Deus, o próprio Jesus diz: escreve. E ele teve que aprender. O que mais me chama a atenção é que João, e não é o João o Batista, esse é o João o evangelista, filho de Zebedeu, filho do trovão, irmão de Tiago. Esse João, ao qual
estamos nos referindo aqui. É interessante que, se você pega as Escrituras e lê, João, ele alcançou algo no coração de Jesus que os outros não alcançaram. João alcançou intimidade com Jesus. Mas também vimos uns aspectos interessantes, porque Jesus tinha 12 discípulos. Mas se eu perguntar agora aqui para você, você vai lembrar o nome dos 12? Mas nós lembramos de quem? João, Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Por que nós lembramos deles? Por que nós lembramos desses três? Por que os outros não são tão relevantes? Porque esses camaradas eram puxados a orelha de sempre. Jesus tinha que puxar a orelha desses caras. Esses camaradas davam trabalho para Jesus. Por isso, os outros não são tão em posição. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve lá em Gálatas e diz que eles são, os apóstolos, os pilares do Evangelho, são os pilares das Escrituras, são os pilares daquilo que é Cristo na terra. Mas nós lembramos sempre de João, de Pedro, João e Tiago. E nós vamos ver que tem razões para isso, né? Pedro, ele sai do barco, anda sobre as águas. Às vezes tem muitos pregadores que açoitam ali, dizem: olha, porque você caiu, andou sobre as águas, você afundou. Porque Pedro era um homem de pouca fé. Jesus falou isso ali, e é uma interpretação. Mas se Pedro era um homem de pouca fé e saiu do barco, imagine os outros então, que não saíram. Pedro corta a orelha do soldado, e essa espada estava com ele 3 anos, guardadinha ali. Ele conseguiu caminhar com Jesus com a espada ali, com aquela faca, durante 3 anos. Ele não roubou aquela espada do soldado pretoriano ou da guarda do templo, não. Ele já andava. E Pedro, ele se sobressaía, ele se sentia de vez em quando ter que Jesus chamar a atenção dele. Mas Tiago e João também tem 2 coisas interessantes da vida desse camarada também, na Bíblia. Diz que Jesus chamou ali os discípulos e separou eles, mandou para cada canto para pregar, e diz que Tiago e João foram pregar numa cidade, chegaram, tocaram eles embora. E quando eles voltaram, chegaram para Jesus: Jesus, olha, eles viram, começaram a ouvir os testemunhos: olha, nós oramos lá, e Jesus, aí a palavra curou, oramos por os enfermos, eles foram curados, oramos pelas pessoas, eles aceitaram a salvação, eles aceitaram, se arrependeram. E os dois estão escutando os testemunhos, os outros estão ali. Rapaz, nós tocaram da cidade. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, escuta aqui, nós não podemos orar para que mande fogo para aquela cidade, destrua toda a cidade. E Jesus: não. Em outra ocasião, é preparada uma mesa, e é servido uma boa comida. Jesus chega nessa casa, coloca ele sentado na cabeceira da mesa, e a mulher que vem servir Jesus, ela chega no ouvido de Jesus e diz: olha, Jesus, não dá para botar um filho meu, quando tu chegar no teu reino, uma à direita e uma à esquerda? Os meninos foram lá para a mãe e disse: mãe, vamos convencer Jesus, vamos corromper Jesus aí com a comida. Aí Jesus diz: não, a esquerda são os bodes, a direita são os filhos, então não tem jeito, deixa eles aí. Mas também, esses camaradas, eles conseguiram diferenciar, porque eles tinham intimidade com Deus. Eles alcançaram intimidade. Eles alcançaram intimidade com Jesus. Eles tinham
aquilo que falta muitas vezes no povo de Deus, que é atitude. Eles tinham atitude. Eles não tinham medo. Quando tem 3 passagens que me chamam muita atenção desses 3 homens. Quando Jesus vai curar a menina, ou ressuscitar a menina, Jesus chega naquela casa, chega naquele quarto, e vê aquela menina. O coração de Jesus, ele esmorece. A Bíblia diz que ele chama o pai e a mãe daquela menina. Vai lá fora, traz o pai e a mãe. Ele olha para os seus discípulos, para os seus apóstolos que estavam ali, e ele chama quem? Para entrar naquele quarto? Pedro, João e Tiago. Quando Jesus chega naquele quarto com eles, porque Jesus entendia que os outros não iam conseguir enxergar, porque imagina, é difícil você ver um adulto morto, uma pessoa de idade. Imagina uma criança, é comovente você ver uma criança, o funeral de uma criança morta. E quando Jesus chega ali e diz, Talita cumi, a gente pensa que é o nome da menina. Não, não é o nome. É porque aquela noite Jesus coloca o talit sobre a sua cabeça. O judeu, quando vai orar, ele coloca esse talit sobre a sua cabeça. Ele diz que esse pano tem 613 franjas, que é todas as 613 leis que tem lá em Levítico. E quando você vai orar, você vai pegando uma por vez e vai recitando cada lei, as 613 leis. E Jesus, naquela noite, tinha passado a noite inteira orando. E ele ressuscita aquela menina. E lá está Pedro, Tiago e João. Jesus estava andando, e numa epifania, ele ouve vozes, e ele diz para os seus apóstolos, para os seus discípulos, aqueles que acompanhavam ele ali, disse: eu vou subir ao monte Tabor, o monte da transfiguração. Quem ele leva? Pedro, João, Tiago. E quando chegou lá em cima, o céu se mistura com a terra. Aparece Moisés, Elias. Quando aquela cena acaba, Pedro grita: vamos ficarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para cada um de nós aqui. E vamos ficar aqui. Mas a que mais me comove, a que mais me chama a atenção, é quando Jesus é traído. Ele está lá no Jardim das Oliveiras. Ele chama os seus discípulos. Deixa afastados um pouco. E chama Pedro, Tiago e João. Jesus diz: para os outros eu não posso falar, mas para vocês, a minha alma está angustiada por demais. O próprio Cristo, você imagina, aquele que eles viram fazer tantos milagres, aquele que eles viram ressuscitar, aqueles que eles viram na monte da transfiguração, lá no monte da Tabor, aquela cena épica, agora está ali, na presença dos 3. Na minha alma está angustiada até a morte. Jesus abrindo o coração para eles. Meu amado irmão, esses homens, eles alcançaram isso porque eles fizeram sempre o que os outros não fizeram. Eles alcançaram isso, essa intimidade, porque eles fizeram mais do que os outros. Meu amado irmão, entenda uma coisa: Jesus, Deus,
ele tem dificuldade em lidar com o time, em lidar com aquele que tem medo, com aquele que sofre, que abandona suas vontades. O pastor Gilberto atende pessoas, psicólogo. É difícil você lidar com uma pessoa que tem depressão porque ela perde as suas vontades. Ele perde a vontade de tomar banho, de sair de casa, perde a vontade de ver os filhos, perde a vontade de ver a esposa, perde a vontade de estudar, perde a vontade, porque perde a vontade. Deus não tem dificuldade de lidar com os fracos, porque os fracos, Deus pega pelas mãos e salta as muralhas, solta os problemas. Mas será? Tem que chegar no céu, chama Davi. Pergunta para Davi se ele tinha força. Acho que era um menino, franzino, mas ele tinha atitude. Às vezes nós não alcançamos as coisas porque não temos atitude, porque não tomamos atitude, porque não nos impomos, não nos colocamos como devemos nos colocar. É tão tremendo isso, irmãos. Passei quando eu vi lá do aniversário do Rafa e da Melissa, cheguei em casa e disse, descansa um pouquinho. Disse, não, vou estudar porque eu estou com uma palavra fervendo dentro do meu coração. Essa madrugada passada, eu levantei às 2 horas da manhã, de sexta para sábado, para fazer os orçamentos, e Deus trabalha comigo de uma forma. E começou a falar comigo, veio, hoje eu levantei às 4 horas da manhã, e estava ali estudando e fazendo os projetos, e começou a ferver isso. Ele disse, não tem, porque tem uma palavra que está fervendo dentro do meu coração. Irmão João, ele só alcançou esse grau de intimidade porque ele fez o que ninguém fez. Jesus tinha 12, tinha 3, desculpa. João, quando João coloca o ombro, o seu rosto, sobre o peito de Jesus, ele vem e coloca a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Meu amado irmão, o judeu não podia tocar, o homem pode tocar no outro homem, mas João, ele foi ousado, ele coloca a sua cabeça no peito de Jesus. Ele alcança um grau de intimidade tão grande, como que nunca tinha alguém alcançado. Quando Pedro faz essa pergunta para Jesus, porque Pedro entendia, ali tinha um ciúme. Quando Pedro faz a pergunta, e esse? O que vai ser dele? Você imagina, você está numa reunião, certo? Jesus tinha ressuscitado, fazia 40 dias, está lá numa reunião, você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, você ia perguntar sobre o outro, você pergunta sobre você. Pergunta, e esse? Vai ser dele? Aí Jesus disse, importa que ele viva, até que ele me veja. O pessoal achou que João não ia morrer, mas isso foi uma promessa de Jesus para a vida de João. Foi uma promessa. Jesus prometeu, fez uma promessa. João, naquele momento, ele é blindado. Ele é blindado. A morte não poderia chegar na vida de João como não chegou. Como não chegou. Por quê, meu irmão? Porque quem prometeu não fui eu. Quem prometeu não foi o pastor Gilberto. Quem fez essa promessa foi Jesus. Deus olha para aquele homem, para João, e diz, agora tu vai viver
esse tempo. Você pensa que 90 anos era pouco naquele tempo? Não era pouco, não. 90 anos naquele tempo era muita idade. O povo morria muito cedo. Você vê uma menina como Maria, com 13 anos de idade, teve Jesus. 13 anos. A menina com 30 anos de idade era avó. E os dias, as pessoas não tinham tanto acesso à saúde que nem hoje. Eu morri muito cedo. E aí João está ali, fiel a Cristo. João encontrou em Cristo intimidade. A Bíblia diz que João era um discípulo que Jesus amava. Só que esse amava aí, ele foi forçado na tradução. Porque a tradução mesmo diz que João era um discípulo que tinha intimidade com Jesus. Era o apóstolo que tinha intimidade. Agora, querido, você alcança intimidade aonde? Na mesa. Você alcança intimidade aonde? Na conversa. Você alcança intimidade aonde? Na oração. Você alcança intimidade com Deus aonde? Quando você ora, quando você busca Deus. Quando eu venho à igreja, irmão, entrar na igreja não dá direito a nada. Porque às vezes você vem na igreja e você não entra no culto. Você vem na igreja e não entra no culto. A igreja está aí com a porta aberta, entra quem quer. Entra quem quiser. Pode entrar aqui. Mas entrar no culto é diferente. Entrar no culto é diferente. Jesus, ele tinha em João um amigo. João era amigo de Jesus, tinha intimidade com Jesus. É algo extraordinário quando nós vimos isso. Quando esse amor, Jesus amava João tinha alcançado isso em Jesus. Por que isso? A gente às vezes não para pensar, porque a única coisa, meu irmão, que você conquista em Deus de graça é a salvação. Aí você podia dizer assim, Jesus fez acepção de pessoas. Jesus amava João e não amava os outros. Não, ele amava todos eles. Amava todos eles. Só que a gente tem que entender que a única coisa que é de graça e que é para todos é a salvação. O resto tudo custa. Você quer ter dons? Tem um preço. Você quer ter unção? Tem um preço. Você quer ter intimidade? Tem um preço. Salvação não. A salvação é dada de graça a todos. Mas se você quer algo a mais do que a salvação, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Por isso, tem muita gente vem para a igreja, sai da igreja, um dia está aqui, um dia está fora, um dia está bem, um dia está mal. Por quê? Porque não tem intimidade, porque não teve esse contato, não teve essa alegria. São pessoas que se tornam covardes, não têm uma atitude, se tornam displicentes com a palavra. Quantas pessoas estão displicentes hoje? Quantas pessoas comendo uma comida velha, comendo uma comida
intoxicada, porque não conseguiram buscar em Deus a verdade. Porque nem a igreja está aí, a porta está aberta, entra quem quer. Nunca vai ser proibido, não, está aí, a porta está aberta, entra quem quer. Mas as pessoas entram verdadeiramente em Cristo, tem intimidade de pagar preço. Cara, eu conheci Jesus aos meus 16 para 17 anos de idade. Eu vivia nas orações, nas vigílias. Era um culto todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite. Vendo Cristo. Peguei para o estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, durante 24 anos, 23 anos, quase que todo final de semana. De tanto milagre, de tanta coisa. Pessoas sendo curadas, de paraplégico andar, de surdo ouvido, de cego ver. Vi gente entrar armado dentro da igreja, ficar 45 minutos paralisado na minha frente. Um homem chamado Tio Valente, na cidade do Penha, cidade mais fria do Brasil. Há um ano atrás eu fui na casa dele, eu declarei uma palavra sobre a vida dele, e daquele dia em diante ele ser conhecido como o Tio Chorão. Cada vez que eu vejo ele, cada vez que ele vê uma pessoa, ele abraça e começa a chorar. Ele pegava a esposa, arrancava a esposa dentro da igreja pelos cabelos, arrastada para fora da igreja. Muitas vezes ele fez isso. Mas naquela noite que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ter intimidade com Jesus. Ele mudou a sua vida. Às vezes nós não queremos mudar a nossa vida, não queremos mudar, não queremos ter contato, não queremos buscar a Deus como divinos. E ali está essa reunião, os discípulos. Logo depois teve outra reunião, e era Jesus indo aos ares. Primeiro capítulo de Atos após o Evangelho de João. Quando aqui em Apocalipse, João está, olha só como é que é a história diz, meu irmão, o imperador Diocleciano mandou fazer um tacho de azeite e jogaram João dentro, e João não morreu. Aí jogaram João na ilha de Patmos. Aí diz que João olhou para a direita, viu bandido, olhou para a esquerda, viu bandido, olhou para trás do mar, olhou para frente a selva da ilha de Patmos. E daqui a pouco ele diz que ele ouve uma voz. Porque quando não tem porta de um lado, porta para o outro, porta para trás, nem para frente, Deus abre uma porta no céu. Aí João, ele descreve Jesus como uma figura. Por quê? Os pés reluzentes, como latão, os olhos como chama de fogo, os cabelos como brancos como uma lã. Por quê? Porque há 60 anos atrás, quando João viu Jesus pela última vez, Jesus era um homem de olhos castanhos, cabelo comprido, 1,80m, 1,79m, 1,70m, sei lá. Ressuscitado, sim, mas normal. Mas quando João vê ele aqui em Apocalipse, ele faz um desenho de quem é que ele está vendo. Porque ali Jesus está glorificado. Ali Jesus é um Deus. A promessa levou 60 anos para se cumprir. Porque a promessa, meu irmão, ela tem um tempo. Ela tem um tempo. E às vezes nós não queremos esperar. Aquela promessa que foi feita para João, lá em João 21,
no capítulo 21, que ele não morreria até que ele visse Jesus novamente. Se cumpre agora. Se cumpre agora. 60 anos. E o apóstolo João descreve Jesus como um Deus. Aí diz que João é arrebatado em espírito. Olha que interessante. João vai entrar no tabernáculo no céu. Porque o tabernáculo aqui na terra é o reflexo do tabernáculo que tem no céu. Os 4 atos, as 4 divisões, as 4 peças, né? Diz que no alpendre, os orfaninhos estão guardando o átrio. No lugar do santo, no átrio, está os querubins. E João está vendo, está entrando. No lugar santo, estão os arcanjos. E no santo dos santos estão os serafins, cantando: Santo, 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 Santo. Quando João vê isso, ele olha e vê um promotor ali, segurando um livro. Aí agora, algo tremendo acontece. Porque que João vê o livro. E o livro tem uns selos. E esse promotor diz: olha, não há quem possa abrir esse livro. Nem embaixo da terra, nem sobre a terra, nem em cima da terra. É que aqueles que nascidos, nem os que tinham morrido, e nem os que haviam nascido podiam abrir esse livro. Aí o que chama a atenção é que diz que João chorava muito. Meu irmão, nunca mais vai se repetir isso. Nunca mais. Porque quando Deus vê que João chorava, e chorava muito, a palavra diz que João chorava muito, lá no céu, Deus lança um decreto. Deus lança um decreto: eu enxugarei toda lágrima. Você não vai chorar mais no céu, meu irmão. Você não vai chorar mais no céu. Chega rabachuda de balai. Porque na porta, o próprio Deus vai enxugar toda a tua lágrima. E por que João chorava, meu irmão? Por que João chorava? Porque aquele promotor dizia que não tinha ninguém que pudesse abrir esse livro. E quem é esse livro? É o livro de quê? Da vida. O que está escrito no livro da vida? Meu nome, teu nome, o teu nome, o teu nome, o teu nome. Nesse livro da vida está escrito o teu nome. João, olha, se o livro não é aberto, não tem salvação para a minha vida. Por isso que João chorava e chorava muito. Porque ali ele entendeu: se não tem quem abre o livro, não tem salvação. Se não tem quem abre o livro, como fico eu? Aí vem um ancião e disse um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Meu amado irmão, por isso João chega. Se cumpriu as promessas da vida desse homem. João sai da ilha de Patmos, vai para Éfeso, e lá com 90 anos de idade, ele assume a igreja de Timóteo. Timóteo deu uma crise existencial nele, e lá, apóstolo João começa a ler e escrever em grego, e escreve João, escreve as cartas, escreve Apocalipse. Meu amado irmão, ainda há tempo para a tua vida, ainda há tempo para a minha vida, ainda há tempo para você mudar a tua história, mudar a tua vida. João entendeu naqueles dias que quem prometeu a ele foi o próprio Jesus, não foi o homem. Quando lá no Evangelho, no capítulo 21, versículo 21, Jesus faz essa promessa para ele, que ele não haveria de morrer. Meu irmão, quantas promessas Jesus fez para a tua vida? Quantas promessas Jesus fez para você? Quantas promessas o Altíssimo fez na tua vida? Nenhuma das promessas vão se frustrar na tua vida. Nenhuma das promessas de Deus para a tua vida vão ser frustradas. Nenhuma das promessas que Deus fez para os teus filhos, para os teus netos, para as tuas gerações, vão se frustrar. Porque você vai ver a glória de Deus. Porque o livro foi aberto. Os selos foram abertos, foram destravados. Porque o meu nome, o teu nome, está escrito no livro da vida. Amém? Amém, igreja? Levanta tudo de pé. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar algo sobre a tua vida essa noite. Eu quero ministrar que nenhum dos sonhos de Deus sobre a tua vida, nenhuma das promessas de Deus para ti, para a tua igreja, para o teu ministério, para a tua família, irão se frustrar. Eu quero orar por você. Se você desejar vir aqui à frente, venha. Desse passo de fé. Eu quero orar por você. Se desejar ficar, fique também. Mas se desejar vir, eu gosto disso. Eu gosto quando a pessoa se movimenta, quando a igreja se movimenta. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar por você. Uma das promessas de Deus para a tua vida não ser frustrada. Uma das promessas de Deus sobre a tua vida não ser frustrada. Porque quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi Jesus. Ó Espírito Santo, se eu quero que ele viva até que ele venha, ele vai viver. Deus está aqui essa noite para te confrontar, para confrontar o teu ânimo, para te confrontar em intimidade, para te confrontar a buscar Ele mais e mais. Toma uma decisão essa noite, meu irmão. Toma uma decisão essa noite, minha irmã, de buscar Deus com afinco, de buscar o Senhor na sua intimidade, de colocar a sua cabeça no peito de Jesus, para que você diga a Ele: eu preciso estar contigo, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso ter intimidade contigo. Que você possa buscar mais a Deus, que você possa buscar mais ao Senhor. Deus maravilhoso e Pai, nós oramos essa noite, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Ó Deus maravilhoso, eu quero profetizar, Senhor, que nenhum dos teus sonhos, nenhuma das tuas promessas, Senhor, serão frustradas na vida desses amados, porque a tua promessa não vai cair nem no fio do cabelo deles, Senhor, sem que tu saiba
Ó Deus, que eles não vão morrer antes que as promessas tuas sejam cumpridas. João viu a tua glória. João viu você ressuscitado. João andou contigo. João fez mais do que os outros e buscou em ti intimidade. Que nós possamos também, da forma de João, buscar intimidade em ti, Senhor. Que nós possamos buscar a tua presença. Que nós venhamos ver, Senhor, a tua glória. Que nós possamos ter a condição. Que nós possamos ter os teus dons, Senhor. Que as pessoas, ao nos procurarem, Senhor, elas sejam curadas da alma, do espírito e na saúde. Ó Deus maravilhoso, que as pessoas, ao tocarem em nós, elas possam ser curadas, Senhor, nos seus sentimentos, na sua mente, Pai. Ó Deus, dá vontade, Senhor, em nós. Ó Deus, podemos ser fracos, mas não medrosos, não tímidos. Não, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nós queremos estar na tua presença. Nós queremos estar contigo todos os dias das nossas vidas. Nós queremos ver, Senhor, a tua glória neste lugar. Nós queremos ver, Senhor, a nossa família salva. Nós queremos ver nossos filhos, Senhor, abençoados. Os filhos de nossos filhos, Pai. E a nossa casa, Pai, inteira servindo ao Senhor. Ó Deus, nós queremos declarar, Pai, a saúde de tua, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos declarar, Pai, que eles saiam daqui tocados, com corações compungidos em ti. Ó Deus maravilhoso, que a manifestação do teu amor, a tua justiça, a tua graça, Pai, nunca se afaste dessas vidas, Senhor. É o que eu te peço agora, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Na glória a Deus, irmãos.